Irmãos, nós vamos dar continuidade na exposição do livro de Êxodo. Ainda no capítulo 4, pela manhã nós tivemos a exposição do verso 1 ao verso 17. Agora no capítulo 4 nós teremos a exposição do verso número 18 ao verso número 31. Então, eu convido os amados irmãos para que, portanto, possam abrir a Escritura Sagrada em Êxodo capítulo 4, verso de número 18 ao verso de número 31. Irmãos, deixa eu fazer aqui algumas interrogações ao texto. Primeiramente, lembrar que esse evangelho que nós temos aqui de Êxodo, ele é escrito por Moisés quando ele estava no Sinai. Moisés no Sinai, os irmãos devem lembrar que é a própria presença de Deus que estava no monte. Então havia regras para aquele local. A primeira é que nenhum homem e nenhum animal poderia se achegar ao monte. O animal que se achegasse ao sopé do monte seria abatido, o homem seria morto. A morte seria por apedrejamento, porque ele blasfemou do nome do Senhor. A data, portanto, da escrita é a data da fuga do povo do Egito. Então varia entre um lapso de 40 anos, então entre 1445 a 1405. Significa dizer que nós estamos distantes desse texto 3.464 anos. O motivo pelo qual o Êxodo foi escrito é para que Deus relembrasse o seu povo do pecado que eles tinham cometido em permanecer no Egito. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 1. Agora no verso 18 ao verso número 31, irmãos, vejam, o Senhor nessa perícope nos trará, portanto, 3 espaçamentos de mensagem. A primeira é que o Senhor mostrará toda a sua glória, toda a sua força no mediador. Ou seja, Deus sempre se revelou ao homem através de mediador, visto que o homem tinha pecado contra ele. Lembrem-se que anteriormente, no habitat natural do homem, no Éden, Deus falava ao homem face a face. Feito o pecado de Adão, agora Deus revela-se ao homem por meio do mediador. Foi assim que Deus o fez quando levantou a Noé para pública pregação do Evangelho e para a salvação em 120 anos de 7 pessoas, como também para a condenação do resto do mundo. Naquele instante, Noé era um protótipo de Cristo. Depois, Deus celebra o mediador em Abraão e faz com que toda a formação do povo seja formada através dos descendentes de Abraão. E a revelação do Senhor constava: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus confirmando a sua palavra no meio dos mediadores. Após isso, Deus levanta José como fiel pregador do Evangelho. É o que nos mostra Gênesis capítulo de número 34. No entanto, irmãos, aqui no livro de Êxodo, Deus mais uma vez levanta um mediador. E observem que esse mediador, ele é aqui um tanto quanto diferente. Veja, o verso 16 do capítulo 4 diz que ele era a própria imagem de Deus revelada. O verso 16 do capítulo 4 diz assim: ele falará por ti ao povo, falando de Arão, e diz o texto: e acontecerá que ele te será por boca, em outras palavras, por profeta. A palavra boca aqui é a mesma palavra que é usada para profeta. Então ele será o profeta. Aí diz o texto: e tu lhes será por Deus. Então veja, a imagem de Deus agora repousa sobre Moisés. Não é de se estranhar, irmãos, visto que geralmente nós temos a imagem de Deus repousando sobre o homem. É tudo que o livro de Gênesis nos mostra, e também os profetas nos dão a entender. Quando Jacó, por exemplo, estava no Jaboque, Deus se revelou através do anjo. Ou seja, nós temos ali uma cristofania ou uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Se bem que o Novo Testamento interpreta essa aparição como a aparição do próprio Cristo. Então essa é a primeira interrogação que eu gostaria de fazer aqui no texto perante os irmãos. A segunda coisa que nós vamos ver no texto, irmãos, está entre os versos de número 21 a 23.
Veja, Deus se revela por meio do mediador, mas a esse mediador, nós vamos observar que ele demonstra glória e poder. Entenda que a palavra poder, usada por mim aqui nesse texto, também pode ser lida por autoridade. Deus se revela não somente com glória, mas ele também se revela com autoridade. Nós veremos isso de forma muito clara entre os versos de número 21 a 23. E para encerrar a perícope, então nós temos entre os versos de número 24 ao verso de número 31, Deus fazendo uma dupla missão. Deus agora alimentando o seu povo, e Deus chamando o povo para que o honre. E percebam, irmãos, que na honra a Deus nós só temos dois meios de honrar ao Senhor, e é isso que os versos de número 30 e 31 nos ensinarão. Então, tendo dito isto, irmãos, eu quero ir diretamente agora ao texto e trabalhar com os irmãos. Vamos lá, verso de número 18 ao verso de número 20. Veja, assim nos diz o Senhor. Então foi Moisés e voltou para Jetro. Jetro aqui é o sogro de Moisés. E disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos. Percebam que nós temos aqui uma dúvida de Moisés. Lembrem-se que Moisés está vindo de uma série de questionamentos a Deus. Você pode observar isso entre os versos 1 a 17. Por 3 vezes ele intercepta a Deus, ele corta o desígnio do Senhor, questionando a Deus acerca daquilo que Deus lhe falara. Primeiramente, no capítulo 3, ele diz assim: Senhor, tu vai me colocar perante Faraó, mas me diga uma coisa, ele me perguntará em nome de quem viestes. Aí Deus diz assim: não duvide, diga a Faraó e aos meus filhos que eu sou que enviou a vós. Aí Deus diz assim: Moisés, e perante Faraó você se mostrará. E Moisés diz assim: mas se eu me colocar diante de Faraó, que sinais me acompanharão? Veja, Moisés mais uma vez intercepta o Senhor, e o Senhor lhe responde, diz assim: Moisés, os sinais te acompanharão. Aí Deus demonstra 2 sinais de justiça e um sinal de juízo. Primeiro sinal de justiça: o cajado ou a vara de Moisés se transformarão em quê? Em uma serpente. Segundo sinal de justiça, Deus diz assim: Moisés, coloca a mão no peito e tira. Aí Moisés tira e a mão está pálida, branca como a neve, ela está leprosa. Aí depois Deus diz: torna a colocar de novo, Moisés. E ele coloca a mão, e quando tira novamente, veja, a mão está límpida. Os 2 sinais de justiça. Aí diz assim: e se eles não crerem nos sinais, aí nós temos agora um sinal de juízo. Toda a terra pagará por isso. O verso 9 diz assim: e o Nilo se transformará em águas como que de sangue. Foi a segunda vez que Moisés, portanto, interviu perante Deus. Terceira vez, você observa aí entre os versos de número 10 em diante, Moisés diz assim: o Senhor me colocará lá, mas tem um problema, Senhor, eu sou um homem pesado de boca e pesado de língua. Nós vimos hoje pela manhã aqui que literalmente Moisés estava dizendo assim: Senhor, eu não tenho como falar perante Faraó. Primeiro, eu sou pesado de boca. Em outras palavras, eu não possuo uma retórica afinada para falar a ele. Ele diz assim: e eu sou pesado de língua. Ele diz assim: Faraó tem algo contra mim. Eu matei um homem, me aparentarei perante ele. Ele vai dizer assim: com que autoridade falará a mim? Não fostes tu que mataste um homem? E agora falas em nome de Deus, querendo tirar um povo. Para que tirar um povo? Mas vai matar o povo no deserto? Veja, a terceira vez que Moisés se coloca contra Deus, e aí Deus levantará perante ele, portanto, literalmente a sua face. E o verso 14 diz que a dúvida de Moisés gerou a ira de Deus. Nós vamos ver, irmãos, que essa ira de Deus agora repousará contra a casa de Moisés, quando nós formos literalmente ao segundo ponto da mensagem. Mas veja, entre o verso 18 ao verso número 20, agora nós temos Moisés sendo literalmente levado ao Egito. Agora veja, nesse caso,
Deus levantará um mediador. Observe o verso de número 19, diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Veja, o capítulo 2 diz que Faraó morreu, e também morreram aqueles acusadores de Moisés. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tomou a terra do Egito, e tornou a terra do Egito, visto que ele estava no deserto. E Moisés tomou, agora observem bem o texto, veja, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Irmãos, observem só, Deus agora começará a levantar um mediador. E o símbolo de um mediador está prometido não no Êxodo, mas está prometido no Gênesis. E de forma muito bem específica. Está prometido em Gênesis capítulo 49, verso 10. Veja, na oração do povo no capítulo 2, Deus se lembrou do povo e atendeu às suas orações. E agora, perante o povo, Deus vai fazer com que o mediador seja levantado. E qual seria o símbolo daquele mediador? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 49, verso 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Qual era o símbolo que portava o mediador? Observe aí o final do verso 20. Tomou Moisés uma vara. Interessante aqui, em outra tradução, por exemplo, na Bíblia Revista Atualizada, nós não usamos aqui na igreja, mas na Bíblia Revista Atualizada usa essa expressão como cajado. Ela também pode ser traduzida como cetro, dependendo de quem porta. Se é um rei que porta, é um cetro. Se é um pastor que porta, é um cajado. Se é um homem do campo que a porta, chama-se vara. Veja, é a mesma palavra. Moisés, portanto, está indo perante a face de Faraó, literalmente com uma vara, com um cajado, com um cetro em suas mãos. O que evocaria, portanto, esse cetro? Entre os versos 18 e 19, duas coisas são evocadas no cetro. Primeiramente é que esse homem agora porta o quê? A glória de Deus. Verso de número 2 diz que a vara que está posta na mão de Moisés seria aquela que evidenciaria a glória de Deus no Egito. Ela se transformaria em quê? Uma serpente. Lembram que Deus agora brinca com as divindades do Egito? O principal Deus do Egito agora sendo comparado a uma vara que é dominada pela cauda. Também revela a autoridade do portador. Moisés, portanto, se colocaria perante Faraó, não somente como um homem que vem do campo, não somente como um homem foragido da justiça, mas primordialmente como uma representação do próprio Deus. É o que diz o verso número 16: e ele será Deus perante Faraó. Portanto, ele porta consigo um símbolo da autoridade. Irmãos, nós tomamos uma lição clara aqui no texto. É que Cristo literalmente estava se revelando aqui perante o Egito. Observe, irmãos, que em Gênesis capítulo 49, verso 10, nós temos a primeira promessa, referindo-se não a Moisés, não a Noé e nem muito menos a Abraão, mas aquela promessa dizia respeito a Cristo, ao grande Senhor, que é o grande mediador entre Deus e o seu povo, mas primordialmente aquele que anunciaria juízo ao mundo. Portanto, os versos de número 18 a 20, Deus se coloca perante Faraó. E é interessante que agora Faraó, olhando para aquele homem, ele não via a face de Moisés, mas olhando para Moisés, ele contempla a face de Deus. Irmãos, quando Deus vai libertar o seu povo, ele não manda nenhum interlocutor. O texto está nos dizendo que Deus vai pessoalmente libertar o seu povo. Afinal de contas, a noiva é dele.
E a noiva somente se encontra em repouso, em descanso, se portanto andar ladeada do seu Senhor. Veja, Moisés perante Faraó é o próprio Deus que se coloca perante a autoridade. É aquele que porta agora todo o poder e toda a majestade. Portanto, o coração de um crente, ele jamais poderia estar atônito ou perdido no mundo. O Senhor é aquele que se coloca perante nós. E portanto o Senhor é quem nos liberta. Não foi Moisés que libertou o povo. Não foi Noé que fez com que a sua família fosse salva. Veja, tanto Noé como Moisés é apenas uma representação da graça divina. E é isso que nós devemos entender, irmãos. Quem nos liberta do mundo, do Egito, não são nossas parcas forças, mas é o próprio Deus que se revela em nós. E nesse caso específico, o próprio Deus que se revelou em Moisés. E para nós, o próprio Deus que se revelou em Cristo. Veja, Gênesis capítulo 49, verso 10, se aponta para aquele que traria em sua mão o cetro. Interessante é que a primeira vertente é apontar para Gênesis 49, 10. Só que Gênesis 49, 10 nos dá uma segunda informação. Observe o que é que diz Gênesis 49, 10 sobre o texto de Êxodo capítulo 4. Diz o seguinte: até que venha Siló. Interessante, a palavra Siló aqui é o enviado. Observe, irmãos, que em Êxodo capítulo 4, o brado de Moisés é que envie aquele que há de libertar o povo. Veja, Moisés diz no verso 13, diz assim: ele porém disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Veja, e Gênesis 49, 10 diz assim: até que venha Siló, ou seja, aquele a quem o Senhor vai enviar, ou o ungido de Deus. O texto diz: e a ele se congregarão os povos. Observe a segunda parte da perícope, o que é que diz? Verso de número 21 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Interessante, ele compara o povo a Israel, ele compara o povo a Jacó, meu primogênito. Observe, eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. Veja o enredo. Moisés chega no Egito e diz: Faraó, veja os sinais, Deus está completamente se revelando a você, e ele tem um édito para você: deixe o povo ir embora. Agora Deus diz assim: deixe Israel, o meu filho, ir embora. Deus está comparando o povo a Israel. A pergunta que seria do texto é: quem é esse Israel que está aqui? Seria apenas a figura de Jacó, ou seria todo o povo de Jacó? Interessante, uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia ela se interpreta por si só. A quem Deus estava libertando? Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 11, verso 1. A quem Deus liberta? A quem Deus se preocupa? Quem é, portanto, a causa das preocupações do Senhor? Quem é a mina, como diz o rei Salomão? Quem é a mina dos olhos de Deus? Veja, Oséias capítulo 11 e o verso de número 1. Olha o que o Senhor nos diz: quando Israel era menino, aqui o Israel apontando para o povo, eu o amei. Então, veja, o profeta diz assim:
quando o povo era menino, eu o amei, ou eu os amei. Aí ele diz assim: do Egito chamei a meu filho. Então veja, na intenção do profeta, quando ele lê o texto de Êxodo capítulo 4, diz assim: Deus liberta quem? Deus liberta o povo. Interessante é que nós temos uma segunda interpretação na própria escritura de quem é Israel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Observe com muita atenção o verso de número 15. A quem Deus vai libertar por meio do mediador? Veja. Mateus capítulo 2, verso 15. Diz assim: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: o que é que o profeta diz? Do Egito chamei o meu filho. A quem Mateus estava se referindo aqui? Veja, lembra que Herodes teve um édito. O édito de Herodes é que as crianças fossem mortas, para que uma criança em especial fosse poupada. Seu pai e a sua mãe se dirigiram para o Egito. Seu pai e a sua mãe era José e Maria, e aquela criança era quem? Era Cristo. Veja, interessante. Para Osés, Deus liberta o povo. Para Mateus, era Cristo. Interessante é que Êxodo capítulo 4, ele é retratado em um salmo. Salmo de número 22. Quando celebra a oração do povo na aflição do Egito. O Salmo 22 é a oração do povo quando estava no Egito. Abra sua Bíblia aí. Salmo 22, especificamente dos versos de número 19 a 22. Veja o que nos diz o Evangelho. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. A oração do povo preso no Egito. Força minha, apressa-te em me socorrer. O povo diz assim: Faraó se levantou contra nós, nos escravizando. Aí diz o texto: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Aqui pontas pode ser entendido também como chifres. Então declararei o teu nome a meus irmãos. Veja, o sacerdote orando, diz assim: Senhor, salva-me. E se o Senhor assim me salvar, eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Aí ele continua: louvar-te-ei no meio, no centro da congregação. O povo orando ao Senhor diz assim: salva-nos, Senhor. Se assim o fizer, o teu nome será declarado aos nossos irmãos. A minha pergunta agora será: quem foi que declarou essa passagem? Hebreus capítulo 2, irmãos, especificamente o verso 12. Observe quem é que faz essa oração aqui também. Veja, o povo fez a oração. Nós temos também um outro personagem que faz a mesma oração. Capítulo 2 de Hebreus é declarado que Cristo é revelado em poder e glória. O tema do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 5 e 6 e 7 de Hebreus é diretamente Cristo. Olha o que é que você encontra aqui no capítulo 2, no verso 12. Cristo aparece e usa a expressão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Salmo 2, 22. Cantar-te-ei louvores aonde? No meio, no centro da congregação. Quem é o povo que ora ao Senhor no Egito? O povo da aliança. E o próprio Cristo estava no Egito.
Observe agora, porque é que Deus está se revelando a Moisés e dizendo a Faraó: deixe meu povo ir. A lição pastoral que nós tomamos agora do texto de Êxodo capítulo 4 é que a noiva de Cristo também nunca anda só. Nós não somos peregrinos, isolados, perdidos e errantes no mundo. Nós somos peregrinos acompanhados. Veja, até no Egito, Cristo estava com o seu povo, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. E a palavra final: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Perceba o quão pastoralmente Cristo faz a nossa alma repousar. Nós não estamos sós. Lembram da promessa do Evangelho? Eu não vos deixarei órfãos. Lembram da promessa final, Mateus 28? Ele estaria conosco até quando? Até a consumação do mundo. Cristo caminha com a igreja, irmãos. Observou que quando nós pecamos perante a face piedosa de Cristo. Os nossos passos são meticulosamente observados por Cristo. Até as nossas orações são medidas por Ele. O ressoar dos nossos lábios são as expressões da própria glória e palavra de Cristo. A congregação, o povo de Deus não caminha solitário, irmãos. Nós não somos cães sem dono. Nós somos a noiva do Cordeiro, que anda ladeada com Ele. Anda ladeada com Ele. Ele caminha com o seu povo. Ele caminha com o seu povo aonde quer que possamos ir. Lembra do capítulo 3, do tema do capítulo 3? A igreja comparada com a sarça, que arde em chamas e não se queima, porque Cristo está com o seu povo. Assim como o anjo esteve entre a sarça, Cristo está com o seu povo. Veja, Nabucodonosor pega 3 filhos da aliança, Sadraque, Mesaque e Abidênego, e com os seus oficiais os lança na fornalha de fogo. Os oficiais, antes de chegarem à fornalha de fogo, foram consumidos pelo fogo. E Sadraque, Mesaque e Abidênego são lançados na fornalha, ao passo que Nabucodonosor, ao querer contemplar as cinzas da igreja, dos filhos da aliança, veja, ele olha para a fornalha, e quantos ele vê? Sadraque, Mesaque, Abidênego e um quarto com a semelhança do Filho do Homem, ou seja, aquele que tem autoridade. Por que é que nós não somos destruídos pelo fogo, irmãos? Porque Cristo caminha com sua igreja. Por que é que o mundo constantemente tem se levantado contra nós e não nos tem vencido? Porque Cristo caminha conosco. Do Egito à Babilônia, de Babilônia a Roma, de Roma aos Templários, dos Templários à época medieval, da época da Reforma até nossos dias, Cristo continua andando com seu povo. Esse é o testemunho da Escritura. É por isso que nós temos que bendizê-lo. Interessante a expressão que é usada lá em Gênesis capítulo 49, verso 10, diz assim: a ele se congregarão os povos. Ele possui o cetro na mão. E a terceira parte agora que nós vamos ver do texto, literalmente mostrando essa imagem: Cristo fazendo com que seus filhos sejam congregados. Se Faraó viu, portanto, a destruição do Senhor, o juízo do Senhor, os filhos da aliança contemplam uma coisa maior, mais surpreendente, muito mais gloriosa, pelas quais nós honramos a Deus. Retorne aí para Êxodo, capítulo número 4, e observe agora, irmãos, entre os versos de número 24 a 31, o que é que vai acontecer.
Nós temos aqui uma interpretação confusa, não é que o texto seja confuso. E eu vou ter até um certo cuidado para interpretar isso aqui para os irmãos. Veja, o verso 24, 25 e 26 é como se fosse uma interpretação confusa, mas não é. Veja, diz assim: e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Veja, é porque o verso 24 está fazendo uma ligação com o verso 23. Assim, na leitura rápida, é como se Deus quisesse matar a Moisés. E o texto diz assim: então Zípora tomou uma pedra aguda, uma faca feita de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, ou seja, fez a circuncisão. Por que Zípora fez isso? Porque se Zípora não circuncidasse o seu filho, ia acontecer com ele aquele édito que Deus tinha colocado em Gênesis 15 e em Gênesis 17. O filho que não for circuncidado, o que acontece com ele? Ele morrerá. Então veja, a ira de Deus aqui, irmãos, não é contra Moisés, tipicamente, mas é contra o filho de Moisés. Daí você vê a mãe do menino fazendo o quê? A circuncisão. Continua o texto. Lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Discurso então de Moisés. Zípora está dizendo assim: por que você não circuncidou a criança? Ela não pertence à aliança. Você já viu, se você não circuncidasse esse menino estaria o quê? Morto perante o Senhor. Deixa eu abrir aqui um adendo no texto, não tem nada a ver com a pregação, mas deixa eu abrir aqui um adendo no texto. Veja, a circuncisão perante toda a Escritura é um lembrete da aliança, é o primeiro lembrete pactual. O primeiro lembrete pactual parte de Gênesis 15 e Gênesis 17. A circuncisão é para os filhos da aliança. Ela não somente possui bênção, mas ela possui o quê? Maldição. A bênção é que os filhos deveriam ser circuncidados, e a maldição, os filhos que não fossem circuncidados seriam mortos. Pela leitura do Novo Testamento, agora a circuncisão ela está ligada a um outro ato. Não é que ela desapareceu, não é que ela se consumou, ela tomou fim, mas é que ela transpõe o tempo agora com um outro significado, com outro símbolo. O outro símbolo, portanto, outro significado não, o outro símbolo agora que ela é representada onde? No batismo. Aí Atos capítulo 2, verso 38 e 39 diz que o batismo, assim como a circuncisão, é para quem? Para vós, os adultos, e para quem? Para vossos filhos. Você já percebeu o perigo que você corre quando você tem um filho da aliança dentro de casa e você não batiza? Perante Deus é como se ele fosse um filho morto. Perante Deus é como se ele fosse esquivado da aliança. Sabe com que você se assemelha? Com aqueles escribas, com aqueles fariseus, que quando viram que as crianças se aproximavam de Cristo, eles, como discípulos enganados do Senhor, faziam com que as crianças não se aproximassem do Senhor. Ao que ouviram do Senhor o dizer: ora, deixai vir a mim o quê? As criancinhas. Aí ele diz: porque das tais, assim como você precisa do reino, ouvir acerca do reino de Deus, os seus filhos também, de semelhante modo. O perigo que corremos em não levar os filhos da aliança à presença do Senhor. E aqui não é somente uma apresentação, irmãos. Nós somos federalistas, nós somos pactuais. É batismo, não existe apresentação na igreja. Essa expressão apresentação, apresentar uma criança, é portanto um equívoco gravíssimo. É algo estranho ao culto. A apresentação de um filho da aliança é para batismo, é para circuncisão.
Se você priva seu filho da circuncisão, você está privando seu filho da aliança do povo de Deus. Veja, e perante a congregação, e perante Deus, é como se fosse uma criança natimorta, não tem vida, um zumbi, está vivo, mas está morto, está vivo porque anda, está vivo porque fala, está vivo porque escuta. Perante Deus é como que se estivesse morto. Mas esse não é o ponto aqui do ponto 3, irmãos. Agora vejam que Zípora faz a circuncisão no menino, e veja, e a ira ia também cair sobre Moisés, de tal forma, irmãos, que o verso 27 diz assim: disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus. Vai só, o texto diz assim: e o beijou. Você já se perguntou por que Arão faz isso? Ele se encontra com Moisés, e ele agora está com Moisés e o beija. Veja, o verso 16 diz que Arão era como se fosse o profeta e Moisés era como se fosse a própria presença de Deus. Visto que Deus está extremamente irado, agora perceba, o que é que o sacerdote deve fazer? Salmo capítulo 2, verso 12, irmãos. Observe o que é que o sacerdote deve fazer. Salmo 2, 12. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Beijai a quem? Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. A ira de Deus já estava acesa. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O que é que Arão faz agora? Ao ver Moisés, ele beija. Mas beija quem? Beija o filho. Olha o texto do Salmo sendo claro para nós, irmãos, dizendo que quando no beijo de Arão, ele não beijou tipicamente a Deus, mas ele beijou o próprio Filho de Deus. Perceba agora que quando o faraó viu a Moisés, ele não somente viu aquele que feriu e matou o egípcio, ele viu agora a própria expressão do Filho de Deus. A própria expressão do Filho de Deus. E não é assim, lá de Êxodo capítulo 23, ainda nós chegaremos lá, quando Moisés desce do Sinai, os filhos de Israel, ao olharem para Moisés, dizem assim: e o seu rosto vem resplandecente. Com o quê? Com a glória do próprio Deus. Quem é a glória de Deus senão Cristo? Quem é a glória de Deus senão Cristo? Interessante que a palavra beijar aqui no capítulo 4 refere-se a um beijo mesmo, mas o beijo ele tem um significado. É que o beijo revela duas coisas. A primeira coisa que o beijo revela é que aquele que é beijado faz com que aquele que beija seja submisso. Portanto, aquele que recebe o beijo possui honra por si só. Veja, é o próprio filho, então ele possui honra, então ele é beijado. Caso ele não seja beijado, ele se ira, porque não está sendo o quê? Servido. Observe aí o capítulo 4, traduzindo isso para nós, irmãos. Quando Arão beija no sentido de reconhecê-lo, diz assim: você é aquele que repousa a honra. A pergunta seria: como nós podemos honrar a Deus? Como é que nós hoje beijamos a Cristo? Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu sou doido para beijar a Cristo. O problema é que ele não aparece a mim pessoalmente. E nem se preocupe, porque ele não vai aparecer não. Não, nem se preocupe. Pastor, e se ele aparecer? Né? Porque aí o irmão precisa tomar alguma medicação, uma medicação forte. Como é que nós beijamos a Cristo? Como é que nós podemos beijar o Filho de Deus para que ele não se ire contra nós? Veja, Moisés vai nos ensinar agora como
como é que nós podemos beijar o Filho de Deus. Bora lá para o texto, irmãos. Verso 28 começa a nos ensinar. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que enviara, e todos os sinais que ele mandara. Como é que nós beijamos a Cristo? Primeiramente é honrando a Ele por meio da sua palavra. Não existe maior honra que os crentes possam dar a Deus, a não ser temendo ao Senhor, pelo ensinamento reto de sua palavra. Veja, Calvino, ao interpretar esse texto, ele diz assim: a honra que deve se dar a Deus, naturalmente, é ouvindo o seu evangelho. Ele faz uma ligação, ou faz uma ponte com o Salmo de número 50. E lá no Salmo 50, do verso 1 ao verso 7, Deus diz assim: eu manifestarei a minha palavra aos filhos da aliança. Ele diz assim, era isso que Moisés estava revelando perante Arão. Ao narrar a Arão, a palavra do Senhor, ele estava mostrando para Arão o quê? Todo o desígnio de Deus. Interessante aqui, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, quando faz no segundo artigo, acerca do que é a palavra de Deus, ele diz assim, todo o desígnio do Senhor. Ele diz assim, a palavra de Deus é todo o desígnio dele. Como é que nós honramos a Deus? Ouvindo a sua palavra. Como é que nossa alma é alimentada? Veja, Apocalipse 1:3, é ouvindo a palavra. E João justifica isso, dizendo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja, Moisés agora expõe perante Arão toda a palavra do Senhor. Interessante, não somente perante Arão, mas primeiramente perante Arão. Arão era o profeta, o pregador para o povo. Arão era aquele que ministrava perante a congregação. O povo ouvia Arão. E ao ouvir Arão, que recebeu toda a mensagem de Deus, eles não somente estariam ouvindo o homem Arão, o sacerdote Arão, mas o próprio Deus falando ao povo. Então a primeira e primordial coisa pela qual nós honramos a Deus e nós beijamos a Cristo é quando nós tomamos todo o desígnio do Senhor. Mas não somente Arão, veja, mas primeiramente Arão. Agora o texto diz no verso 29, então foram Moisés e Arão e ajuntaram-se a quem? Aos anciãos. Interessante, irmãos, olha a ligação do texto. Arão era como se o sacerdote, como se fosse o pastor do povo. Os anciãos é como se fosse o quê? Os presbíteros do povo. Como é que Deus fala à sua congregação? Por isso que nós amamos ser reformados, né? Fala ao pastor, depois fala ao conselho, e depois fala a quem? A todo o povo. Olha o que é que diz o verso. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez sinais perante a quem? Perante os olhos do povo. Como é que Deus se revela? Veja, se revela a liderança, se revela ao conselho, os presbíteros, se revela a todo o povo. Quando Deus faz isso e quando o povo segue essa ordem, veja que o povo agora, pela segunda vez, vai honrar a Deus. Primeiro, é dando crédito à sua palavra. Verso 31 vai dizer assim, e o povo creu. Falou a Arão, falou aos anciãos, falou ao pastor, falou aos presbíteros, falou ao povo, e o povo creu. E que fez o povo? E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, como é que nós beijamos o filho? Inclinaram-se e adoraram a Deus. Como é que nós beijamos o filho? Quando nós adoramos a Deus. Só que tem um problema no texto. Não é qualquer adoração que se dá a Deus. E nós sabemos aqui que Deus não recebe qualquer adoração. Deus recebe aquela adoração que é delimitada pela sua palavra. Se não fosse assim, Deus não estaria fazendo justiça a quem? A Caim. Como
foi a adoração de Abel e como foi a adoração de Caim? Veja, Abel seguiu aquilo que Deus fez, derramou sangue e preparou o sangue dos animais, deu os primogênitos ao Senhor. Mas como foi que Caim fez? Preparou os frutos da terra, o melhor que a terra tinha dado. Olhando para os dois altares, irmãos, qual era o mais agradável? Era o altar de Caim. Se você olhasse para o altar de Caim, o que é que você viria naquele altar? Os melhores frutos, o melhor do campo, um altar belíssimo, extremamente cheiroso. Se você olhasse para o altar de Abel, você ia ver sangue derramado no altar. Veja, para quem Deus atentou? Atentou para Abel. A quem Deus rejeitou? Rejeitou Caim. Não é qualquer adoração que se dá a Deus. É por isso que o texto é precedido da palavra inclinaram-se. Mostraram honra, reverência ao Senhor. Há pregadores que dizem assim: o que vale é a sinceridade. Ora, você acha que Caim não foi sincero na adoração? Você acha que os dois filhos de Arão, quando portaram-se para adorar a Deus, não foram sinceros? Você acha que os sobrinhos do profeta Samuel, que morreram por adorar a Deus de forma equivocada, não foram sinceros? Você sabe por que todos pecaram e todos eles tiveram seu culto rejeitado? É porque ousaram adorar a Deus de forma equivocada. E o que seria adorar a Deus de forma equivocada, irmãos? É adorar a Deus completamente disforme da Escritura. Nós temos um método, um meio de adoração. O nosso meio é Cristo e o nosso mérito é segundo o ensinamento da sua palavra bendita e santa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e adoramos a Deus corretamente por esses dois meios, nós beijamos o Filho e fazemos com que a sua ira não se acenda sobre nós. Portanto, irmãos, nós temos essas três lições aqui no capítulo 4, entre o verso 18 e o verso número 31. Primeiro, devemos lembrar, entre o verso 18 e o verso 20, Deus levanta um mediador, e para o mediador ele dá força e domínio, força e poder, ou força e autoridade, e vemos isso quando ele porta consigo o cetro. Segunda coisa, entre o verso de número 21 e o verso de número 23, Deus revela a sua palavra no Egito, punha Faraó, que não creu na sua palavra. E ele punha Faraó porque Faraó não viu justamente Cristo sendo revelado em Moisés. Lembra daquele conselho que Cristo dá? Todo pecado obterá perdão, com exceção de um. Qual é o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é a taça rejeição de Cristo? Não é a negação da própria palavra de Deus? Qual é a obra do Espírito Santo? A revelação de Cristo ao mundo e o dar da palavra de Deus também ao mundo. Quando o Faraó aqui rejeitou as palavras de Moisés, a quem ele estava rejeitando? Se não propriamente o próprio Filho de Deus. E nós não vimos aqui que era o próprio Filho de Deus que estava se revelando no Egito? Terceiro lugar, irmãos, entre os versos de número 24 e verso de número 31, Deus alimenta o seu povo. Alimenta o seu povo por meio da palavra e ensina para o seu povo que só existe um único meio pelo qual possamos beijar o Filho. É quando ouvimos e atendemos a palavra do Senhor e quando adoramos a Ele de forma correta. É o único meio de beijarmos o Filho. Qualquer outro meio, irmãos, portanto, será um método espúrio perante e contra Deus. Que tomemos, portanto, essas lições para a nossa vida e aprendamos com essa verdade de Deus. O Senhor nos abençoe agora e para sempre, irmãos. Amém. Bora ficar de pé. Vamos orar ao Senhor em gratidão a Ele por sua bendita palavra.
Irmãos, nessa oração, oremos ao Senhor por sua palavra. Oremos para que sua palavra fique encravada em nossos corações. Oremos em gratidão ao Senhor por Ele, em mais um dia do Senhor, nos ter dado o seu Evangelho. Recebamos também a bênção divina. Deus derrama bênção sobre o seu povo, não somente pela pregação da palavra. Como federalistas que somos, nós acreditamos que Deus derrama por meio da palavra, por meio dos sacramentos e por meio da oração. Então nós vamos receber a bênção divina e em gratidão ao culto ao Senhor, cantemos em doxologia o cântico de número 28 do Inário, um novo cântico, coroação. Oremos, irmãos. Pai Santo e Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e com graça em nossos corações expressamos a nossa alegria de vivermos perante Ti. Ó Senhor amado, que Tua palavra fique impregnada em nós, para que possamos viver perante o Senhor e para a adoração do Teu nome santo. Pai bendito, nós nos alegramos por sabermos que o Senhor caminha conosco, que nós não estamos desamparados. E como Tua noiva santa, o Senhor tem nos protegido e nos livrado do mal. Ó Senhor amado, que nós possamos andar firmemente em Teus propósitos, como uma fiel noiva, conforme diz o autor de Hebreus, olhando tão somente para Ti. Os nossos olhos são encantados ao verem a Tua face, porque em todo o Teu dia o Senhor nos conquistou, nos galanteando por meio do Evangelho. Pai amado e santo, agora leva a Tua noiva para o seu lar, guarda do mal, Senhor. É a nossa oração e o nosso pedido. Nos dá uma semana de paz e nos traz para mais um dia do Senhor, para que possamos obedecer aos Teus mandamentos. É por Cristo, Senhor, que nós oramos, agradecidos por tudo, agora e para sempre.